Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Wine Now. Hoje temos o prazer de conversar com uma das maiores referências no campo da enologia no Brasil e no mundo, Regina Van der Linde. Regina tem uma história incrível, com mais de 30 anos de carreira no mundo dos vinhos, contribuindo para a ciência da viticultura, enologia e enoturismo. Regina, é um prazer te ter aqui. Regina, sejas muito bem-vinda ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui com vocês. Regina, vamos começar o nosso bate-papo. Acho que tem grandes contribuições aqui hoje. Eu queria iniciar o nosso bate-papo pela tua jornada de estudos, de conhecimento. Tu teve uma jornada muito sólida, uma formação acadêmica muito sólida. Tu te formou em farmácia, depois em bioquímica, mas logo seguiu para enologia e viticultura. O que te motivou a seguir esse caminho e como tu começou a trabalhar com vinho? Bom, eu fiz a Universidade de Farmácia e Bioquímica, Tecnologia de Alimentos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? De onde eu venho, que eu sou catarinense. E eu andava na universidade na época meio perdida, não sabia o que eu ia fazer da vida, né? E aí eu tinha ido muito bem na disciplina de fermentações. Então, uma amiga me disse assim, por que você não vai fazer um estágio numa vinícola? Por que isso? Porque eu não gostava, nós tínhamos as tecnologias do leite, da carne, do pescado, de frutas e hortaliças. Eu não gostava do cheiro de nenhuma. Então, ela disse, por que você não tenta? E aí, a avó dela morava em Caxias do Sul, e eu fui lá procurar um estágio numa vinícola. E eu encontrei um estágio numa vinícola para fazer o meu estágio de graduação. E aí, eu me apaixonei pelo cheiro do vinho. Então eu brinco sempre que eu escolhi a minha profissão pelo aroma, pelo cheiro do vinho. Porque durante a safra tinha as fermentações nas barricas e eu trabalhava na parte do laboratório, já na parte de análise, e colhia as amostras e analisava. E quando chegava no final do dia, assim, eu passava no meio daquelas pipas, das barricas fermentando, e aquele aroma do vinho em fermentação e aroma de barrica me cativou de tal forma que eu nunca mais abandonei a enologia. Gostei e fiquei. Tu teve a oportunidade de estudar em Bordeaux, que é uma das regiões mais emblemáticas do mundo da viticultura e da enologia. Como essa experiência influenciou a tua visão sobre o vinho? Olha, foi uma grande experiência, porque na época nós não tínhamos nem graduação no Brasil em enologia, nível superior, né? Então eu queria muito estudar fora. E aí eu conciliei isso, de ir para Bordeaux, de ter uma bolsa da CAPES. Eu queria muito primeiro ter feito o diploma de enólogo, mas aí eu tive que ir para o mestrado e o doutorado direto. Então eu fui e fiquei lá 6 anos e meio. Então, claro, eu aprendi muita coisa de tudo sobre o vinho, mudou totalmente a minha visão, óbvio, de tudo, da enologia, do mundo, da minha vivência, da minha vida toda, né? Fiquei muitos anos lá. Então, claro, foi uma grande influência e muito conhecimento também. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um outro preparo, uma outra visão, né? Eu era mestre e doutor em enologia e viticultura, então, claro, não tem como não impactar. Todo o meu conhecimento foi lá, eu comecei lá realmente, né? Regina, tu tens uma história de impacto significativo na Organização Internacional da Vinha e do Vinho, na OIV, tendo sido presidente e vice-presidente da instituição. Como foi essa experiência e o que ela significou para ti nessa contribuição para a definição de normas e práticas globais na viticultura e na enologia? Eu comecei a trabalhar, quando eu voltei da França, aqui em Santa Catarina, não tinha muito desenvolvido ainda a enologia, a viticultura, como tem hoje. Hoje nós temos vinícolas, vinhos excelentes, na época não havia. E eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Fui para a Universidade de Caxias e logo abriu o Instituto Brasileiro do Vinho e eles me convidaram para criar um laboratório de referência enológica, onde eu trabalhei por 18 anos, né? 17 anos na coordenação. E com a entrada minha no laboratório, houve a necessidade de eu ter uma formação de análises
de maior, como é que eu vou dizer, de mais tipos de análises. Eu precisei aprender sobre a análise isotópica e a ressonância magnética nuclear nos vinhos. E eu criei esse laboratório do zero. Então, para montar esse laboratório, eu comecei a participar na Organização Internacional da Vinha e do Vinho desde 2001. Eu entrei lá no IBRAVIN em 2000. E aí eu comecei a participar como expert do Brasil, indicada então pelo Ministério da Agricultura e pelo IBRAVIN. Eu comecei na OIV e fui passando etapas. Eu entrei primeiro na subcomissão de métodos de análise, que era o que me interessava para aprender, para aplicar aqui no Brasil, no desenvolvimento, né, da repressão de fraude, no desenvolvimento de pesquisa e de qualidade do vinho também, não só na fiscalização, né? E aí eu comecei e fui indo e fui participando lá. Em 2012, eu fui eleita secretária científica da subcomissão de métodos de análise. Em 2015, novamente. Em 2018, eu fui eleita presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, indicada pelo Brasil, né, pelo Ministério da Agricultura. Eu fui candidata e eu ganhei essa eleição. E aí eu fui presidente por 3 anos e no Estatuto da OIV nós passamos automaticamente a 3 anos da vice. E depois disso a gente recebe um título de presidente honorária, que eu sou hoje, é presidente pro resto da vida, né? Então, claro que eu fiquei muitos anos indo na OIV, desde 2001 até 2018, participando de todas as comissões técnicas, de vários trabalhos dentro da OIV e trazendo esse conhecimento para o Brasil, para nós aplicarmos nesse laboratório e também na minha pesquisa, porque eu fiquei professora da universidade, eu orientei mestrados e doutorados, e isso tudo, eu fui trazendo esse conhecimento para nós, para desenvolver o nosso setor. Trazendo e implementando. Implementando no Brasil. E aí, fui seguindo essa carreira dentro da OIV. Então, chegou um momento que eu já estava lá e que a possibilidade de ser candidata à presidência apareceu, o Brasil me indicou e eu venci a eleição. Então, a partir dali, claro, foi uma outra visão. Eu passei a viajar mais pelo mundo, a conhecer mais todos os países membros da OIV. Na época que eu fui eleita, eram 47 países, hoje já são 51. Então, eu pude acompanhar isso, viajar muito, conhecer muitas culturas, muitos governos, porque a OIV é uma organização intergovernamental. Então, ela envolve governos também e políticas de implementação de vinho no mundo, né? Claro, foi um grande conhecimento para mim. E também eu tive a oportunidade de levar a cultura do Brasil, porque as pessoas não sabiam muito que o Brasil era produtor de vinho, onde eu chegava, sabe? Eu explicava dos nossos vinhos, do potencial do Brasil também. Então, eu acho que foi uma troca grande. Eu espero que tenha contribuído com o setor brasileiro. E para mim, pessoalmente, claro, que foi um grande crescimento, né, em todos os sentidos. Desde o sentido técnico, como eu era uma pessoa técnica científica, até na diplomacia, porque eu tive muito contato com muitos ministros de diversos países, muitas embaixadas e todas as políticas externas também da viticultura no mundo, né, da viticultura e enologia. Então, foi um grande aprendizado. Sim, uma visão global com todo esse conhecimento e com toda essa expansão de horizontes, em virtude também de assumires esse cargo, né? Sim, eu acho que era algo que eu não esperava, eu nunca esperei ser presidente da OIV. A situação se apresentou assim, e era até para eu ter sido candidata à presidência da subcomissão de métodos de análise, mas eu não quis, eu preferi ser candidata à presidência da OIV, porque daí já era o posto máximo, né? E aí, quando se apresentou a eleição seguinte, em 2018, bom, eu fui candidata e fui eleita. Durante a tua gestão na OIV, quais foram as mudanças mais significativas que tu testemunhou em termos de regulamentações e avanços científicos no setor vitivinícola? Eu acho a OIV, ela é uma organização técnico-científica e ela é muito estruturada, ela é muito organizada. Eu acho que foi mais nesse sentido de normas de sustentabilidade, eu acho que isso sim, também de atenção, de fornecimento de suporte técnico a outras organizações internacionais, como a OMC, como a Organização Mundial da Saúde, que também a OIV acompanha, e o Códex Alimentários, as normas para estabelecer suco de uva. Eu acho que isso foi importante. Eu comecei esse trabalho, depois ele foi continuado pela equipe do Brasil. E
E também eu acho que a entrada de novos países na OIV. Eu pude viajar para a China, a gente trabalhou muito sobre isso. A China acabou entrando o ano passado, né? Entrou na OIV. E isso foi algo que a gente trabalhou muito. Eu pude visitar todos os países e acho que isso, pude visitar a Rússia, ouvir também eles, outros países. Eu acho que isso foi nesse sentido de levar a OIV, de participar no que eu podia, de divulgar a OIV, a importância da OIV, a participação desses países na OIV, eu acho que isso foi mais importante. Seguindo nesse viés do desempenho desse papel importante que a OIV tem na harmonização das normas internacionais, como isso impacta diretamente os produtores e os consumidores aqui no Brasil? Olha, impacta no Brasil e impacta em todo o mundo. Porque assim, a OIV, como eu falei, é uma organização intergovernamental, significa que ela é representada pelos governos dos países membros, né? No Brasil, ela é representada pelo Ministério da Agricultura, a maioria dos países é o Ministério da Agricultura, que é o representante oficial. E a OIV, ela edita normativas, né? E que auxilia em todos os níveis, porque auxilia desde a parte técnica do desenvolvimento e qualidade do produto, na defesa do consumidor e também impacta o comércio mundial, porque ela estabelece normas que podem auxiliar no sentido de impedir barreiras e facilitar o comércio internacional pela harmonização entre os países. Sim. Harmonização de práticas enológicas, a harmonização de métodos analíticos, certificados de análise e também do comércio, o que facilita o comércio. E para o Brasil é muito importante porque nós crescemos dessa maneira, adotando, internalizando as normas do OIV. Quando eu comecei na OIV, o Brasil não internalizava as normas da OIV. E nesses anos todos, passou a internalizar. Hoje, praticamente, o Brasil adota totalmente a OIV. Isso permite que o Brasil esteja em condições de igualdade, de discussões de igualdade e de equivalência a qualquer país produtor do mundo, a qualquer grande país produtor do mundo. Porque dentro da OIV, não importa... importa é a participação, os países têm o mesmo peso. Depois tem um cálculo lá, que é conforme a produção, que tem mais votos, mas como a OIV, as decisões são tomadas por unanimidade, o Brasil tem um peso tão importante quanto qualquer grande país produtor, porque ele vai poder dar sua opinião. Uma vez que ele adere a essas normas, ele faz parte do conjunto do conjunto. E aí o Brasil adotou essas normas, significa que os produtos brasileiros eles estão em igualdade de produção e de qualidade como qualquer outro país internacional. O Mercosul também adota. Então, a partir do Mercosul, os países do Mercosul, da América do Sul, também adotam as normativas. Hoje, praticamente, o mundo inteiro adota. Mesmo países que se retiraram da OIV, como os Estados Unidos, que saiu da OIV, eles também usam as normas de métodos de análise. Por quê? Porque eles querem exportar os vinhos. Então, eles têm que ter um certificado de análise equivalente a outros países. Sim. Então, eles também adotam a OIV. Mesmo quem não faz parte, os poucos que ainda não fazem parte, porque a China era um dos que não fazia e que agora entrou. Então, praticamente, 86% da produção mundial de vinho no mundo participa dentro da OIV. Sim. Falando sobre enoturismo, que também é um campo que tu tens trabalhado bastante. Como tu vê a evolução do enoturismo no Brasil, especialmente no nosso Rio Grande do Sul, e a importância do vinho no turismo cultural? Bom, o enoturismo ele é extremamente importante, eu sempre digo, para a perpetuação da cultura do vinho no mundo. Porque antigamente o vinho, as videiras, elas foram perpetuadas ao longo dos séculos pelos padres, pelas igrejas que plantavam as uvas, né? E hoje quem vai continuar esse trabalho, que já não temos mais os padres e as igrejas fazendo vinho, vai ser o enoturista. Porque esse turista, ele quer conhecer as regiões, ele quer conhecer a cultura, ele vai conhecer toda tudo que diz respeito ao vinho. Então ele vai poder conhecer sobre a cultura, na verdade, né? Sobre a gastronomia, sobre toda a história, toda a região do vinho.
Porque o enoturismo envolve muito, muito além do consumo do vinho, né? Ele envolve toda a cultura, toda uma cadeia desenvolvida, hotéis, turismo. Muitas pessoas vivem disso, não só o enólogo, não só o produtor de vinho, né? Então, ele influencia totalmente. E o Brasil está desenvolvendo isso. O Rio Grande do Sul, claro, é a região mais tradicional de produção, mas nós temos outras hoje. Santa Catarina, São Paulo, o Vale de São Francisco, a própria Minas Gerais. As novas vinícolas, elas estão sendo construídas e voltadas para o enoturismo, né? Então, o turista ele vai ajudar a perpetuar, a manter a cultura do vinho. E o enoturismo hoje se torna uma experiência rica, multifuncional, onde todos esses campos, o conhecimento, a experiência, a exploração do local, isso tudo vem junto e aí se soma e se torna uma experiência para o consumidor e para quem quer desfrutar desse... É uma experiência única que vai combinar, então, novas culturas, novas paisagens e toda essa história, né? Esse patrimônio cultural e natural, ele vai valorizar isso, né? Ele vai valorizar. Também ele permite várias situações, ele permite que o turismo em vinícolas, ele movimenta a economia local, ele gera empregos, ele gera renda, ele permite que os visitantes conheçam a história, a tradição, costumes das regiões, ele permite também que com essa renda gerada, que se invista em novos investimentos, planejamentos adequados, que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões, valorizando então o patrimônio cultural e natural de cada região. Então exatamente. É muito maior do que consumo de vinho. Claro, e levando as pessoas a conhecer essas regiões que estão despontando hoje em dia. Tem muita coisa nova e desconhecida, né? E aí eu aproveito o gancho para falar sobre a questão do conhecimento, né? Essa questão da educação nesse processo da valorização dessas regiões, da valorização de conhecer as histórias, da valorização do consumidor, de aprender aquilo que gosta, de aprender aquilo que está degustando, que antes as pessoas não tinham essa preocupação do conhecimento, elas não queriam conhecer, elas queriam ir ali beber e pronto. Hoje não, hoje tem esse papel da educação, ele está muito forte, ele está muito importante. E eu também te conheci pessoalmente a primeira vez através da educação, tive o prazer de ser tua aluna. Então eu queria que tu comentasse aqui, explicasse um pouquinho como essa disseminação do conhecimento sobre vinhos e a viticultura, ela pode mudar essa percepção, falando aqui nós dos brasileiros, mas também em nível mundial, do mundo, né? Porque hoje a educação, ela é muito forte nesse segmento, ela é muito forte nesse sentido. A educação, ela é uma premissa, ela tem que ser valorizada como um todo, mas falando nesse setor, hoje a educação está muito forte, está tudo muito voltado. Como que tu vê essa evolução, Olha, eu acho que a educação, a instrução dos consumidores tem um papel fundamental, porque além de ela permitir que as pessoas conheçam e degustem, provem e vinhos melhores, ela estimula muito o desenvolvimento da qualidade na produção do vinho. Porque quanto mais exigente se torna o consumidor, maior vai ter que ser o cuidado na produção. As tecnologias impulsionam, tudo é envolvido nisso. Então, quando o consumidor sabe mais o que ele quer, ele está instruído, ele não é qualquer coisa que ele vai aceitar. Sim. E eu acho que isso desenvolve todo o setor, no sentido de a qualidade do vinho também se desenvolve, porque aí os produtores vão ter que prestar mais atenção, vão ter que procurar mais, desenvolver a qualidade, novos produtos. Então, é fundamental. E eu fico bem feliz que cada vez mais as pessoas querem conhecer sobre vinho, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um campo muito em extensão ainda. Tem muito que se explorar. Obviamente, se as nossas condições financeiras fossem melhores, seria melhor. Mas eu acho que mesmo assim já deu um grande boom, já temos um desenvolvimento bem maior do que era quando eu comecei. As pessoas hoje já não dizem mais assim, eu gosto de vinho, mas não entendo nada de vinho. Tem ainda pessoas que dizem isso, mas muita gente já estuda, muita gente. E nós temos ótimos educadores de vinho no Brasil. Eu vejo que cada vez mais cresce isso e eu acho que é fundamental
para todo o setor como um todo, para o desenvolvimento da qualidade, como eu falei. Regina, e aqui, finalizando essa parte do nosso bate-papo, eu queria que tu compartilhasse conosco quais são os teus planos, quais são os teus objetivos, o que tu pretendes daqui para frente. Compartilha conosco. Bom, agora que eu sou presidente honorária da OIV, eu voltei para o meu estado, voltei para a minha terrinha, né? E daqui eu pretendo trabalhar. Eu estou organizando agora mentorias, consultorias que eu dou no vinho, e eu trabalho, a minha parte sempre foi, eu gosto dessa parte, não é que sempre foi, eu gosto dessa parte de trabalhar com a parte de aromas e defeitos nos vinhos, né? Então eu dou treinamentos, eu acho que foi um desses que você fez, aromas, gostos e defeitos nos vinhos. Sim. E eu faço treinamento para as pessoas, para determinar a partir de qual momento a pessoa passa de reconhecer um aroma, um gosto no vinho, passa a reconhecer um defeito, e eu continuo trabalhando nisso. Então eu estou organizando mentorias, eu convido todos que tiverem interesse de entrarem lá no link da minha bio do meu Instagram, que é Regina Vanderlinde. Tem eu organizei, tem um grupo lá para as pessoas entrarem, e logo eu já vou divulgar isso que eu estou fazendo agora, nas próximas semanas eu já vou lançar. Então eu continuo fazendo a parte de educação, eu saí da universidade, me aposentei da universidade, mas eu continuo trabalhando nessa parte de educação, que é o que me atrai sempre, eu estou muitos anos nisso, né? Eu fiquei 23 anos professora da Universidade de Caxias, e hoje eu sigo na parte de educação aqui, vou fazer online presencial aqui em Florianópolis, e então é isso, eu convido as pessoas para entrarem lá no link da minha bio e se inscreverem lá, que tem um grupo de espera, né, para entrarem nesses cursos. Desse que você fez, eu vou continuar fazendo. Eu gosto muito, para mim é uma grande paixão, eu conheci muita gente boa, muitos alunos, pessoas interessantes através disso, e eu quero continuar fazendo isso, entre outras coisas que eu vou fazer, talvez lançar vinho, mas ainda estou estudando isso, mas principalmente essa parte de mentorias. Eu também faço consultorias, né, então é isso. Que bacana. Agora eu queria te convidar para fazer parte do nosso bloco que se chama Wine Drops. Tá bom, vamos lá. O que tu diria para alguém que está começando a aprender sobre vinhos? Olha, eu diria assim, provem e escolham o que vocês preferirem, porque vinho, antes de tudo, tem que ser prazer. Por mais que a gente estude, por mais que diga que vinho é benéfico para a saúde, tem que ter prazer. Então, eu acho que a gente tem que provar vinhos de diferentes lugares para poder fazer uma comparação, para poder diferenciar, porque o vinho ele é muito ligado a um local, a um terroir, então a um local de produção, uma zona geográfica, um clima, variedades específicas desses lugares que estão melhores adaptadas. Então eu acho que a diversidade, provar vinhos de diferentes lugares é extremamente importante para criar a sua memória olfativa, para criar o seu julgamento, para descobrir, bom, prefiro esse, prefiro aquele. Eu acho que quem começa tem que estar aberto, sem preconceito, a provar diversos tipos de vinhos. Um momento inesquecível que o vinho te proporcionou? Foram tantos, é um pouco difícil de dizer. Nossa, tantos momentos. Eu acho que um momento muito importante, tive 2 momentos importantes na minha vida, vários, né? Mas 2, 3 eu diria. Um quando eu peguei o avião para ir para Bordeaux estudar, mas eu acho que o mais importante lá foi passar a minha tese, vencer o doutorado, que era uma etapa muito difícil. Esse foi uma aprovação, algo importante para a minha vida, e durante muito tempo eu me senti bem de eu ter conseguido fazer isso. Era algo que me dava uma satisfação muito grande. E depois eu tive um grande momento, que quando foi a eleição da OIV. Na hora da eleição, não. No dia seguinte, quando começou jornalistas de todo o mundo querer me entrevistar, daí eu me dei conta do que era a grandeza daquilo, né? Porque eu era uma pessoa ali reservada, trabalhava em laboratório, não era assim muito, né? Então acho que foram grandes momentos. E principalmente, eu acho que as pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Eu acho que fui muito abençoada de encontrar gente muito boa e de conhecer tantos lugares. Eu tive tantas oportunidades de ir à China, de ir à Rússia, de ir Canadá, Suíça, todos os países da Europa, e, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer lugares e pessoas. Eu acho que isso foi o mais
tirando os 2 momentos que para mim foram uma conquista muito grande pessoal, eu acho que eu tive também essa felicidade de conhecer pessoas e de conhecer diferentes culturas. Como tu definiria o vinho ideal para uma ocasião especial? Difícil dizer, porque isso, a ocasião faz o ladrão, né? Assim a brincadeira. Então eu acho que o vinho ideal é aquele vinho que ele está em equilíbrio em todos os seus componentes. Esse é o vinho ideal. Mas ele é o ideal como? Ele é ideal para ser servido com um tipo de comida, com um momento. Então nós vamos ter vinhos de happy hour, nós vamos ter vinho de entrada, vinho de jantar, vinhos de sobremesa. Então eu acho que a combinação é que faz com que o vinho seja ideal. E a qualidade do vinho, obviamente. Para ti, o vinho, ele é mais sobre o que se sente no momento ou sobre o que ele representa culturalmente? Os 2. Porque quando a gente bebe, a gente tá provando um vinho, eu tenho aqui, um Chardonnay aqui. É o que ele representa no momento, mas ele, para quem trabalha tantos anos com vinho, eu acho que culturalmente a gente tem que defender essa bandeira do vinho, né? Então, claro que o vinho, eu brinco sempre que o vinho, ele é para te dar prazer, antes de tudo. Então você tem que tomar porque gosta, porque sente prazer nele. Eu acho que, então, esse é o momento, mas a longo prazo, observando o todo, eu acho que culturalmente é extremamente importante também. A origem, de onde ele vem. Eu acho que sim, é extremamente importante. A história do vinho, a cultura do vinho é extremamente importante. E que a gente tem que manter isso. Para fechar o nosso Wine Drops, se tu pudesse degustar um vinho de qualquer região do mundo, agora, qual seria? Para mim, quem passou pela presidência da OIV nunca escolhe um vinho, sabe? Tem que sempre manter a diplomacia, não é? Mas eu amo, posso dizer, que eu tenho uma grande paixão pelos vinhos Chardonnay da Borgonha, que são feitos em batonagem barricas. Eu tenho esse ponto fraco, eu gosto muito. Bom gosto, apenas. E também Pinot Noir, mas eu tenho uma grande paixão pelo Chardonnay da Borgonha, porque ele tem uma complexidade, ele tem... Não que eu não gosto de varietais, mas aquele lá é a minha grande paixão. Regina, encerrando o nosso episódio aqui hoje, eu queria te agradecer por compartilhar todo esse conhecimento, por compartilhar a tua trajetória de uma maneira tão acessível, tão humilde, porque tu és essa pessoa desde a primeira vez que eu te conheci, que eu te vi pessoalmente, depois algumas outras vezes online, depois pessoalmente de novo. Te agradecer por todo esse carinho, por toda essa dedicação, por ser uma pessoa com tanta representatividade e ao mesmo tempo uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde e que compartilha esse conhecimento com brilho nos olhos, com amor, com verdade. E muito obrigada por estar aqui hoje no Wine Now, compartilhando não só comigo, mas para todas as pessoas que acompanham. É um privilégio e é de uma grandeza enorme, muita riqueza, toda essa história, essa trajetória que tu compartilhas aqui conosco. Eu que te agradeço, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês, com você, com toda a tua equipe maravilhosa e com todas as pessoas. E eu espero que essa conversa inspire quem está chegando agora no mundo do vinho e, bom, para quem já está nessa jornada, mas que continua curioso e apaixonado como eu espero que a minha história contribua com isso, né? Porque eu brinco sempre, eu sempre digo que, para mim, o vinho me trouxe tudo na minha vida, na verdade, né? E eu brinco sempre que o vinho é muito mais que uma grande paixão, na verdade é um verdadeiro amor correspondido. Então, eu espero que isso estimule as pessoas a quererem seguirem esse caminho também. Muito obrigada, um beijo, eu espero te ver em breve, ansiosa pelas novidades que estão por vir e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembrem-se, cada taça conta uma história.